Agora nós vamos falar também com um membro desse programa. Toda terça-feira faz sucesso quando ele vem, principalmente quando ele hipnotiza algumas pessoas desse estúdio. Estou me referindo ao Reinaldo Momo, né, que é psicólogo transpessoal. Isso. Tudo bem? Tudo bem, Alejandro. É um prazer estar aqui contigo. A hipnose pode resolver muitos problemas. Sim, através da psicologia transpessoal, eliminamos diversos aspectos que faz com que o indivíduo sofra e apresente sintomas, inclusive de doenças, né? Uhum. Assim como esse encontro vai falar sobre os diversos aspectos do corpo holossomático do ser, né? A psicologia transpessoal visa não só tratar o lado físico, também o emocional, o mental e o espiritual. Então, muitas vezes durante o atendimento se manifestam assim, incorporações, obsessões, e o tema de hoje seria então a obsessão sendo tratada através da psicologia transpessoal na ótica da hipnose clínica. Mas agora vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre como melhorar de repente a sua vida através da hipnose. Para falar sobre esse assunto está o psicanalista, psicólogo, aliás, transpessoal, né? Reinaldo Momo. A gente falou muito hoje sobre qualidade de vida, né? Mas sim, a gente falava sobre Michael Jackson, né? Que infelizmente usava drogas e tal. Essa questão da droga que hoje está nas nossas vidas, bate a porta de todo mundo, né? Pode ter de repente, pode reverter a hipnose? Alejandro, eu devo confessar que antes de eu me tornar psicólogo, eu era terapeuta holístico, eu era massoterapeuta, depois entrei por uma excursão pelo mundo da cura, da autocura, e quando eu soube que um determinado japonês havia feito uma pesquisa em cima da água, e que quando ele colocava notas sutis como música erudita, música clássica, a água se aglutinava nas suas moléculas e formava desenhos maravilhosos. Aí nasceu o meu entendimento da cura quântica, da física quântica, e muito bem comentado pelo nosso professor Moacir, daqui de Porto Alegre, que seguidamente se apresenta nas nossas televisões, falando sabiamente sobre física quântica. Então, se você pegar um indivíduo e falar grosso com ele austeramente, é como na água. Esse japonês fez pesquisa, quando ele vociferava com a água, quando ele dizia palavrões em cima da água, a água se enegrecia e formava desenhos horrorosos. Isso, inclusive, quem tiver interesse da pesquisa, procure na internet, está tudo lá. A água é uma demonstração da cura quântica e da física quântica. Partindo desse pressuposto que tudo que é belo, que é bonito pode curar a pessoa, eu fiz uma incursão pelo mundo da hipnose. E eu fui um protótipo dessa cura, porque antigamente, já confessei mais uma vez, eu era gago. E por isso me tornei especialista... Gago? Gago, eu era gago. E hoje falo com fluência. Me tornei especialista em curar gagos. Essa semana mesmo, salvei um menino que era gago de continuar na sua eterna gagueira. Porque o indivíduo, quando sente na sua emoção que ele foi reprimido, vítima de maus tratos ou coisas assim, ele gera na sua psique um trauma, um bloqueio emocional. Aí, através de palavras doces, muito calmas, muito lentas e muito sutis, a gente vai mudando a egrégora do indivíduo dentro do aspecto psicossomático do indivíduo, né? Do corpo holossomático. O que quer dizer holossomático? Seus vários corpos. Então, através da divisão dos vários corpos, eu atendo o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Muitas vezes acontecem incorporações na minha sala. Eu atendo muitos espíritas, gente da Umbanda, da Quimbanda, de todas as crenças. Então, eu sou um indivíduo universalista, né? Sou católico, porque fui educado... Mas o que o senhor faz não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Porém, o indivíduo, quando se apresenta na minha sala, ele manifesta as suas crenças. E muitas vezes se manifesta o mundo espiritual. Aí eu tenho que atender esse indivíduo dentro da sua espiritualidade. E aí entra a questão da obsessão. A obsessão pode ser da raiva, do medo, da mágoa, da tristeza. Todos nós temos alguma obsessão. E aí entra, digamos, o pensamento fixo, né? Por exemplo, a fixação por chocolate é uma obsessão, a fixação pelo alcoolismo é uma obsessão e também pela droga, como você perguntava há pouco. Então, eu tenho salvado muitas almas de drogaditos que vivem abaixo de cocaína, maconha e crack
E muitas vezes, se tiver merecimento, note bem, tem que ter merecimento. Porque entra a questão do universo espiritual de karmas e dharmas. Quando o indivíduo tem merecimento, ele consegue manifestar o que há de melhor em si. E como se fosse uma providência divina, que nós chamamos Deus, aquele Espírito Santo que ilumina as nossas almas, se manifesta e muitas vezes esse indivíduo se liberta daquela escravidão do seu passado, que se manifestava através das drogas e da drogadição. Bom, eu quero que você anote ali, então, o site www.reinaldomomo.com.br para fazer contato, se alguém realmente... E tem muitas pessoas interessadas. Seguidamente, o nosso site fica com muitas mensagens, mas então eu pediria para se dirigir para os telefones que estão aparecendo no seu vídeo.